Graça e paz. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé para iniciarmos o nosso culto nessa manhã. A palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesta manhã prestar este culto de louvor e adoração ao teu nome. Queremos te agradecer, ó Deus, pela semana que tivemos, pelas bênçãos recebemos das tuas mãos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque nos momentos difíceis o Senhor está conosco, o Senhor nos orienta, nos conforta, nos fortalece. Somos gratos ao Senhor por nos ajudar, ó Deus, a transpor os obstáculos, ó Deus, caminhar, ó Deus, na direção da tua vontade. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, pela tua provisão, pelo teu sustento na nossa casa, no nosso lar. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, que derrame sobre nós as tuas bênçãos nesta manhã, Senhor, neste dia que é separado para o Senhor. Amém. E que em tudo o teu nome seja glorificado, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai, que o Senhor possa derramar sobre nós o teu perdão, que nós possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, buscar, Senhor, como não pecar, como não se afastar do Senhor, como não entristecer o teu coração, que este seja um desejo nosso, Senhor, como igreja, Pai, para que a Deus possamos ter um testemunho, Deus, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, Pai, nos dando o perdão, a salvação e a vida eterna. Obrigado, Deus, por esta manhã. Continua, Senhor, nos abençoando, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Nos ajuda a entender, ó Deus, a tua palavra, Senhor, a história, Senhor, no momento de escola dominical, e que em tudo mesmo, Senhor, nós possamos glorificar o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 140 no nosso cenário? We
Salmo 42, versículos 1 e 2. Salmo 42, versículos 1 e 2. A palavra nos diz assim, a palavra de Deus: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Amém. Você pode se sentar? Esse texto que nós lemos é um texto que é bastante conhecido. Nós cantamos, né? Há um cântico, um louvor que é inspirado nessa palavra, e essa palavra nos traz, na verdade, algumas lições que são muito preciosas para nós e importantes para a nossa reflexão. Eu fiquei imaginando esta cena, né, de uma corça, né, desse animal que ele passa uma boa parte do seu tempo, né, preocupado, atento com os predadores, e uma boa parte do seu tempo também ele passa procurando água para beber. Então ele está sempre com esta prioridade na sua vida: se libertar, se livrar dos predadores e encontrar água. Por quê? Porque isso é vital, né, para a sua sobrevivência. E a gente fazendo uma comparação com a nossa vida espiritual, né, nós também, se a gente parar para pensar, o que nós precisamos quando nós encontramos a Cristo, né, nós entendemos que a nossa vida passa a ser uma vida atenta também, né, a fugir, escapar, né, se livrar do nosso predador, que é o inimigo da nossa alma, né, mas também se alimentar, ou seja, beber água, buscar água, e água corrente, o texto fala, para que a gente possa sobreviver. A água ela tem um sentido muito especial, que a corça ela tinha ou tem a capacidade, né, de no deserto ela sentir o cheiro, sentir a presença da água a quilômetros de distância. Quando ela está buscando isso, ela vai na direção até encontrar. Quando ela encontra essa corrente de água, seja um riacho ou algo assim, ela permanece por perto, porque ali ela sabe que ela vai ter esse alimento, ela vai ter a água, né? Mas mesmo assim continua se preocupando com os predadores, né? Que certamente não é porque ela está perto da água que não vão atacar. E aí eu fiquei pensando nesse texto. A gente teve uma vigília distrital na sexta-feira, né? E inclusive eu usei esse texto para falar sobre despertamento, né? E aqui a gente encontra também, né, esse salmo é um salmo dos filhos de Corá, um salmo didático, né, dos filhos de Corá, e é um salmo cantado. E aí essa expressão, né, nos chama a atenção, né? A corça suspira, né? Ela busca constantemente a água. E o salmista ele diz assim: olha, o meu desejo é que eu tenha sede, desejo de estar na presença de Deus e buscar a presença de Deus, como uma corça suspira pelas águas. E se a gente fizer essa comparação, a gente vai perceber que nós muitas vezes não estamos nesta mesma condição. A corça ela se preocupa com duas coisas: com o predador e com a sua sobrevivência no deserto, que é a água. E eu usei um exemplo que quero falar para vocês. Ontem a gente no momento de discipulado, a gente comentou também, né? Eu dei esse exemplo, eu queria falar sobre isso também com vocês e fazer um exercício, né? Imagina se de uma hora para outra acabasse a água no Brasil, em todo o Brasil, de uma hora para outra.
Imagina, a gente vai no mercado, não tem água para comprar, não está chovendo, não tem água na torneira, não tem água em lugar nenhum. O que a gente faria? A gente só... não é? A gente só dá importância quando falta, né? E isso é muito comum. Quando a gente dá importância para a luz, por exemplo, quando falta, né? Quando a gente dá importância para a água, a gente pensa na água, quando falta, né? E a gente já liga para um, liga para outro, para Sabesp, para não sei aonde, para ver qual que é o problema e tal. Mas eu usei esse exemplo porque a Corsa, ela andava quilômetros para encontrar a corrente de água. E fazendo essa comparação, né? A gente não vive no deserto, né? É físico, mas a gente vive no deserto espiritual, com uma diferença. Esse deserto, ele nos apresenta possibilidades que podem substituir a água, elementos que substituem a água. Eu usei esse exemplo também, né? A gente pode, por exemplo, se não tiver água, o que a gente vai fazer? A gente vai atrás de refrigerante, de suco, né? A gente vai atrás do que for líquido, né? Mas o que nos traz saúde é a água. Está com a sua garrafinha aí, não está? Né? O Wander também eu vejo com a garrafinha, eu não consegui pegar esse hábito, né? Eu já comprei umas 5, 6 garrafinhas e onde eu vou eu esqueço a garrafa, então ou seja ela descartável ou não, então eu já desisti, eu prefiro ir lá no bebedouro beber água. Mas eu sei que ela é importante, né? O nosso organismo precisa de água. E eu achei interessante essa comparação, né, que o salmista faz. Ele fala: a minha alma, ela tem sede de Deus, como uma corça suspira pela água. A minha alma tem sede de Deus, busca a Deus como uma corça busca a água. E a gente olhando para os nossos dias hoje, pensando nesse exemplo que eu dei, se acabasse a água, né, qual valor teria a conta do nosso banco? A casa que a gente comprou, o carro, né? A roupa, o sapato, as joias. Qual seria o valor disso se a água acabasse? Não sei se você já parou para pensar nisso. E aí, espiritualmente, a gente precisa ter esse mesmo sentimento também. E eu não digo que a gente não deva ter essas coisas, mas a gente tem que, de vez em quando, né, fazer essa reflexão e pensar assim: olha, isso tudo é importante, mas não faz sentido e não vai durar muito tempo se Deus não estiver comigo. Porque se a gente não sentir essa sede, e o que nos traz preocupação nos nossos dias é que não há essa busca pela presença de Deus como Deus espera que a gente busque. Hoje a gente tem pessoas, né, e assim, a gente fala com tristeza isso, né? Basta olhar para as redes sociais, o mundo virtual nos dá essa possibilidade da gente perceber, não é? Que a gente, dentro do nosso convívio, talvez a gente tenha uma prática que se aproxima um pouco mais daquilo que Deus espera, mas a gente vê tanta gente falando de Deus, né? Pessoas que são mercenárias, pessoas enganando os outros, inclusive em relação até à própria água. Você precisa ter um pouco da água do Jordão na tua casa para você ser abençoado, próspero, alguma coisa assim. Ou seja, desvirtuam a palavra, e a gente percebe que a sede dessas pessoas não é sede de Deus, é a sede do que eu posso conquistar falando de Deus, e é muito diferente. A sede daquilo que eu posso ser falando de Deus, a questão do que eu posso ter falando de Deus, né? Mas essa sede que o salmista está falando é da presença de Deus. Deus, ele quer, ele se apresenta a nós de braços abertos para nos acolher, para que a gente sempre esteja próximo dele, para que a gente se aproxime dele, né? Eu tenho falado isso: quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se afasta do pecado. Mas o contrário também é verdade: quanto mais eu me aproximo do pecado, mais eu me afasto de Deus, né? E aí a consequência se a corça não encontrar água, certamente ela vai morrer de sede. E se a gente não encontrar Deus,
certamente a gente vai morrer espiritualmente também, né? E essa busca, ela precisa estar em nós. Deus, Ele já deu seu Filho para morrer por nós na cruz, Ele já nos deu a promessa que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, Ele já nos deu a promessa que Ele nos ama, Ele já deu a promessa que Ele quer o melhor para nós, Ele já deu promessa para nós de que nós, se nós estivermos na presença dEle, nós vamos ser bem-aventurados, felizes. Ou seja, nós temos muitas promessas daquilo que Deus faz por nós, mas o texto não fala daquilo que Deus faz por nós, ele está falando daquilo que nós precisamos fazer em relação a Deus. Eu preciso ter essa sede. Eu dei um exemplo, a gente, uma vez a gente estava em casa, não sei se vocês à noite jantam ou alguma coisa assim, mas a gente come o que tem, né? E a gente lá olhou, tinha lá algumas salsichas que sobrou de um cachorro quente, e a gente fez um misturado e comemos aquilo ali. Não é aquela coisa, né? Mas matou a fome naquele momento ali e tal, né? Daí a pouco chegou o Gustavo com uma pizza. Trouxe uma pizza. Eu já estava, assim, eu comi um pedaço de pula, mas eu já tinha comido, né? Ou seja, por eu não saber que eu tinha uma pizza à minha disposição, eu comi. Estava ali. E às vezes a gente, eu estou dando esse exemplo para a gente perceber se às vezes a gente se alimenta de coisas que não nos nutrem, não é agradável, mas a gente se alimenta, a gente se conforma, e conforme vai passando o tempo, a gente vai se acostumando, se habituando com as coisas, né? E quando na verdade Deus, a gente esquece de olhar para Deus e falar assim: olha, eu não preciso me acostumar ou me conformar com isso, né? O próprio Paulo diz isso: não vos conformeis com esse século, com aquilo que esse século apresenta, mas se apresentem, né? Prestem um culto racional, enfim, mas Deus, ele está nos oferecendo, né? Jesus na cruz por nós é a maior prova de que Deus, ele não tem limites para nos dar aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. Quando Jesus sobe aos céus, ele nos deixa o Espírito Santo, ou seja, Deus está sempre nos dando algo para nós, temos condições de estar na presença dele, temos condições de cumprir o propósito dele para nós, de sermos cheios do Espírito Santo, de termos conhecimento da palavra, de termos experiências. Deus está sempre nos mostrando, nos oferecendo isso. A questão é o que nós estamos fazendo. Qual é o nível de busca ou de prioridade ou de sede que nós temos da presença de Deus nos nossos dias? Será que a nossa sede é só no domingo? Ou a gente vem na casa de Deus, na presença de Deus, né? A corça, ela encontrou água corrente porque ela foi na direção da água. Nós estamos aqui hoje por quê? Porque nós sabemos que aqui nós vamos ter a palavra, nós vamos ter o estudo da palavra, nós vamos ter comunhão com Deus, uns com os outros, né? Dentro da imperfeição humana que nós não somos plenos, nós não somos absolutos na nossa caminhada com Deus, mas nós buscamos viver em santidade, fazendo o melhor. Ou seja, nós estamos atentos ao inimigo para que nós sabemos que ele está nos rodeando, como a palavra nos diz, mas a gente sempre está atento para não cair nas ciladas, nos enganos, sermos iludidos, né? E nos afastarmos de Deus. Ou seja, nós precisamos ter essa atenção, mas nós também precisamos saciar a nossa sede. E é interessante, né? Eu estava lendo sobre o que causa, qual é a consequência de nós deixarmos de beber água por um tempo. O que vai acontecendo com o nosso corpo? Acontecem várias coisas, né? Inanição, até a pessoa pode até morrer por problema renal, mas uma coisa que me chamou a atenção é a confusão mental. A pessoa fica mentalmente confusa por falta de água. E eu fiquei pensando, falei, puxa vida, tem tanta gente que está hoje mentalmente confusa, né? Porque não busca a fonte de água viva que é Jesus. Buscam outras fontes. Buscam fontes que não são fontes da verdade, não são fontes da vida, né? A gente cantou, né? Eu propositalmente cantei esse cântico, né? A nossa fonte, ela é celeste, ela não é terrena. A nossa sede, elas não são pelas coisas materiais, pelo menos não deveriam ser.
A nossa prioridade, o nosso anseio não são coisas materiais, não são coisas que o mundo pode oferecer. E eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter algumas coisas, ter aquilo que nós desejamos desse mundo, mas isso não pode ser prioridade. Não pode tomar lugar desta água, desta fonte celestial que derrama sobre nós. E quanto mais a gente bebe dessa água, mais a gente tem claro daquilo que é necessidade para nós, daquilo que é prioridade para nós e daquilo que é desnecessário, daquilo que é supérfluo. Não é? Hoje as pessoas estão vivendo numa superficialidade, não é? Vivendo, e isso me preocupa, porque isso às vezes entra pelas portas da igreja, a superficialidade, né? As coisas supérfluas, né? Dão importância para algumas coisas que não são importantes ou determinantes para que o culto aconteça, para que a nossa vida com Deus ela seja plena, seja agradável a Deus, né? Então, assim, nada contra, mas a gente pode investir em tecnologia, som, imagem, conforto, tudo isso pode se investir nisso, né? Mas isso não pode tomar lugar daquilo que é prioridade, que é a presença de Deus, buscar a presença. Eu quero dizer assim, se tem essas coisas, amém, eu busco a Deus. Mas se não tem, amém, eu busco a Deus também, né? Hoje a gente tem a possibilidade de gravar os nossos cursos, nós não temos nenhum material de última geração para fazer isso, mas de uma forma simples está chegando para as pessoas que não podem estar aqui, né? De uma certa forma a gente está levando essa palavra, essa fonte de água viva, que é a palavra de Deus, que é o Senhor, para aqueles que não podem estar aqui, né? Mas isso pode se transformar em algo que não é de Deus. Aqueles que podem estar aqui e não estão, e assistem pelas redes sociais, eles estão contaminando essa água. Não sei se vocês entendem isso, amém? Mas por quê? Porque estar aqui, né? Eu fiquei imaginando, a Corsa ela procura onde tem água, né? E nós devemos procurar onde tem Deus. Mas Deus está em todo lugar, amém, mas a igreja é o lugar onde a reunião solene, os santos separados, os crentes, os cristãos se reúnem com alegria para cultuar a Deus. Ou seja, nós sabemos, nós não temos outro propósito aqui senão prestar culto ao Senhor. Ou seja, a gente vem com um propósito específico aqui, beber desta água. Eu, aqui na frente, eu posso contaminar essa água. Eu posso usar um texto como pretexto e falar uma besteira para vocês, me perdoem a expressão, falar uma heresia, né? E aí assim, quando eu tenho esse encontro com Deus, eu tenho essa sede, Deus sacia essa sede, Ele também me dá parâmetros, né? E ontem eu falava sobre isso, eu falei, nós precisamos ter parâmetros. Por exemplo, se alguém não conhece, né, nenhuma palavra em hebraico, qualquer coisa que eu falar aqui é verdade, ou parte do princípio que é verdade. Agora, se alguém conhece o hebraico e eu falar uma besteira aqui, uma palavra, algo, uma heresia, né, você tem parâmetro. Opa, peraí, pastor, não é isso. Esses dias eu lembro, eu falei de Pedro, dos dois Pedros, não falei do Pedro do barco, eu falei do Pedro irmão, né? E assim, se ela falou, pastor, não é bem assim, né? E assim, é isso que tem que fazer, porque a gente comete erros, né? Eu lembro uma vez eu falei, ele não era o rei, ele era o general, e assim o André veio e falou, pastor, olha, não é o rei, é general e tal, e isso não me incomoda, não me traz incômodo nenhum, pelo contrário, eu falei, poxa, que bom que as pessoas têm parâmetro, né? Não ouvem coisas que a gente a gente não é 100%, mas a gente percebe que há um nível de maturidade, de conhecimento, para que a gente possa permanecer, né, com uma palavra viva e como parâmetro. Eu sempre falo isso, né? Tudo que a gente falar ou ouvir, a gente tem que ter a Bíblia como parâmetro. Eu falo, se tiver na Bíblia pode seguir, se tiver na palavra é verdade, mas se não tiver, questiona. Ou se o texto estiver fora do contexto, questiona também, né? Não, porque deram lá para o templo todos os seus bens, ouro, não sei o que, você tem que trazer todo o teu tesouro para cá. Tá, onde nós vamos construir o templo? Porque é para construir o templo, não é? Então, se o templo já está construído, para que eu vou usar?
Aí a gente vai ver, tem um templo lá que é o meu sítio, lá com piscina, com cachoeira. Vai saber para quem é o templo. Então, de uma forma descontraída, a gente percebe que o engano está presente em um monte de lugar, né? E essa sede, se a gente não tem sede da palavra, a gente não tem sede do conhecimento da palavra, a gente acaba enfraquecendo, né? Tendo essa confusão espiritual. E se tem uma coisa que nós temos no nosso mundo hoje, é uma confusão espiritual, né? Uma miscelânea aí de religiões. Dentro do cristianismo nós temos uma série de doutrinas, de homens e leis e costumes que muitas vezes são mais importantes do que a Bíblia, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por quê? Porque a gente precisa beber desta água, né? Sentir sede dessa água, né? E nós precisamos tomar também que o inimigo está atento, né? Para nos devorar. Ou seja, nós não somos tão fortes humanamente como nós imaginamos. Sozinho a gente não consegue vencer o inimigo. Já quero afirmar isso. Sozinho nós não conseguimos vencer. Nós precisamos de Deus. Mas nós precisamos ter sede de Deus. Deus está aqui para nos abençoar, para derramar sobre nós a sua presença, o seu Espírito, e que nós possamos ter sede para beber dessa água. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé para ajudar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Nos ajude, Senhor, a ler, ó Deus, meditar e compartilhar a tua palavra, Senhor, para que nós possamos saciar a nossa sede da tua presença. Que essa palavra, Senhor, possa vir de encontro ao nosso coração, Senhor, e nós possamos ter muito bem claro para nós aquilo que é prioridade, Senhor, aquilo que é espiritual para nós, aquilo que nos dá vida, aquilo que nos dá saúde, seja espiritual, emocional, física. Nós queremos viver, ó Deus, não com enfermidade, ó Deus, mas que nós possamos viver da melhor maneira possível, Pai, para te servir, ó Deus, para viver, ó Deus, conforme a tua palavra. Por isso, cura, Senhor, as nossas enfermidades, ó Deus, nos alimente, derrame sobre nós, ó Deus, o teu Espírito, que nós possamos continuar, ó Deus, e buscar o Senhor, ter sede, ter desejo, Senhor, de buscar a tua face, a tua presença e a tua palavra. Ter sede, ó Deus, do teu amor, ó Deus, da tua graça, sabendo que o Senhor tem para nos derramar em abundância. E nós, ó Deus, nós possamos abrir as nossas mãos, ó Deus, erguer os nossos braços, ó Deus, abrir o nosso coração e a nossa mente para receber tudo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Deus, por esta manhã. Continua conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Você pode se sentar? Não,